Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças da filosofia, uma ideia de John Stuart Mill, que coloca duas coisas que a gente valoriza muito em rota de colisão. De um lado, a liberdade individual, do outro, o bem-estar de todo mundo. Como é que a gente equilibra essa balança? O dilema é basicamente esse aqui. De um lado, Mill defende o utilitarismo, que é a ideia de que a melhoração é sempre aquela que gera mais felicidade para mais gente. Ok. Só que do outro lado, ele diz que a sociedade só pode se meter na vida de alguém para impedir que essa pessoa prejudique os outros. E aí? As duas coisas parecem se contradizer totalmente, né? Como é que a gente foca no grupo sem esmagar o indivíduo? E o responsável por essa confusão toda é este homem, John Stuart Mill. Um pensador simplesmente genial do século XIX e que, olha, até hoje influencia demais como a gente debate liberdade e poder. Então vamos lá, vamos entrar de cabeça nessa aparente contradição. E olha, essa tensão na obra dele não é nenhuma novidade não. Na verdade, faz mais de um século que acadêmicos e pensadores quebram a cabeça com isso. A pergunta que todo mundo se fez e ainda se faz é a seguinte: será que Mill era um gênio que conseguiu de alguma forma fazer essas duas ideias funcionarem juntas? Ou será que a filosofia dele, no fundo, simplesmente não fecha a conta? Para começar, vamos ouvir o lado da acusação. Muitos filósofos leram as obras de Mill, tipo Utilitarismo e Sobre a Liberdade, e chegaram a uma conclusão bem direta. Essas duas ideias não podem de jeito nenhum existir no mesmo universo. E as críticas não eram leves, não. Pega o Henry McCloskey, por exemplo. Para ele, isso não era só um probleminha teórico, era um perigo real. Ele achava que essa liberdade toda que o Mill defendia podia, na prática, ameaçar a própria democracia e a ordem social, sabe? Permitindo que ideias perigosas se espalhassem sem controle. E o Maurice Greystein foi ainda mais longe. Ele pintou um cenário bem sombrio mesmo, de um colapso moral. O medo era que, sem uma moralidade meio que imposta a todos, a liberdade do Mill levaria a sociedade para o caos. Então, o ponto central para esses críticos é que a liberdade de Mill não era só incompatível com o bem maior, ela era uma ameaça direta a ele. Tá, mas e aí? Qual é a defesa de Mill? Para entender a resposta dele, a gente precisa primeiro entender a fundo uma das peças desse quebra-cabeça, o famoso princípio do dano. No livro dele, Sobre a Liberdade, o Mill é super claro. A sociedade, seja o governo ou a opinião pública, não tem o direito de forçar uma pessoa a fazer algo só porque acha que é para o seu próprio bem. A única justificativa para se meter, para coagir alguém, é a autoproteção coletiva, ou seja, impedir que as ações de uma pessoa causem dano a outras. E ponto final. Isso quer dizer que um monte de coisa fica de fora. Por exemplo, o paternalismo. Sabe, leis que te obrigam a fazer algo só para te proteger, tipo usar cinto de segurança. Pro meu, se é só para proteger a própria pessoa, o Estado não tem que se meter. Também fica de fora o policiamento moral, que é proibir algo só porque é visto como imoral, mesmo que não prejudique ninguém. E, talvez o mais importante, ele rejeita a tirania da maioria, que é quando o grupo impõe seus gostos e reprime quem é diferente. E isso nos traz de volta a nossa pergunta. Se não podemos forçar as pessoas a fazerem o que é bom para elas, ou o que a sociedade acha que é bom, como diabos a gente vai alcançar a maior felicidade para o maior número? Parece um beco sem saída, né? Mas o próprio Mill deixou a pista para a gente resolver isso. É agora que o jogo vira. A chave para solucionar esse enigma todo está em uma única frase, onde o próprio Mill redefine o que ele quer dizer com utilidade, ou felicidade. Preste atenção nessa parte. Utilidade em seu sentido amplo, fundamentada nos interesses permanentes do homem como um ser progressivo. Isso aqui não é aquele utilitarismo simples de só somar prazeres do momento. O Mill está pensando a longo prazo. Mas o que é um ser progressivo? Bom, para o Mill, nós humanos não somos só criaturas em busca de satisfação. Nós temos potencial para crescer, para desenvolver o que ele chama de faculdades superiores. Felicidade, para o Mill, não é só estar satisfeito igual a um bicho, é florescer como um ser humano completo. E é aqui que a mágica acontece. O Mill vai argumentar que o desenvolvimento da nossa individualidade, do nosso jeito único de ser, não é um obstáculo para a felicidade geral. Na verdade, é o ingrediente mais importante dela. Para entender isso, a gente precisa sacar uma distinção crucial que o Mill faz. Ele diz que existem os prazeres inferiores, tipo comer, beber, e os prazeres superiores, que usam nosso intelecto, imaginação, nossa moralidade. É dele aquela frase famosa: é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito.
A felicidade de verdade, aquela que vale a pena e que dura, vem de cultivar esses prazeres mais elevados. Então, olha só a lógica dele, passo a passo. Tudo começa com a liberdade, que permite que a gente faça experimentos de vida. Esses experimentos desenvolvem a nossa individualidade. E ao exercitar quem a gente é, nós ativamos nossas faculdades superiores. E para Mill, o simples ato de usar essas faculdades já é a felicidade de verdade. O resultado, uma sociedade cheia de indivíduos assim, felizes e desenvolvidos, é uma sociedade que progride. Então, o ponto crucial é este. Mill não está dizendo que a liberdade é boa só porque, no fim, as pessoas vão escolher coisas que as deixam felizes. Não. Ele está dizendo que o próprio ato de escolher, de desenvolver um caráter, de ser um indivíduo, isso por si só já é um pedaço fundamental do que significa ser feliz de verdade. Com isso em mente, a gente pode voltar para o nosso enigma lá do começo e ver se as peças finalmente se encaixam. E aqui está a grande revelação. O princípio do dano não entra em conflito com o princípio da utilidade. Pelo contrário, ele serve a ele. É a regra do jogo que cria as condições para que o tipo mais elevado e duradouro de felicidade possa aparecer e crescer. Resumindo, para o Mill, qualquer ganho de felicidade que se tenha forçando alguém a se conformar é uma ilusão, é um prazer inferior que dura pouco. A verdadeira utilidade, a felicidade que faz a vida valer a pena, só pode ser alcançada numa sociedade que protege com unhas e dentes o espaço para cada um se desenvolver, experimentar e até cometer erros. No fim das contas, a liberdade é o caminho para o bem maior. Isso tudo nos deixa com essa pergunta, que hoje é mais relevante do que nunca. No nosso mundo, com pandemia, desinformação, com tudo que a gente vive, onde exatamente a gente traça a linha entre a liberdade pessoal e o bem coletivo? Onde é que a ofensa termina e o dano real começa? A filosofia do Mill não dá respostas fáceis, claro, mas ela com certeza nos dá ferramentas muito poderosas para pensar sobre essas questões.